Mensagem do professor Vicente. Daniel, capítulo 5, verso 30 e 31. O verso 30 diz assim: Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Meda, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Louvado seja Deus! Estamos estudando o livro do profeta Daniel. O tema desta semana: da arrogância à destruição. Hoje, quinta-feira, a queda de Babilônia. Olá, querido. Olá, querida. Esse estudo está ficando cada vez mais interessante. Hoje, a queda de Babilônia. Aqui está o nosso guia interativo. Você já sabe que vai encontrá-lo na Casa Publicadora Brasileira. A história de Belsazar é uma história ímpar e demonstra arrogância, prepotência, demonstra que um rei ele pode chegar a determinadas condições de insensatez e por causa de uma festa, por causa de um pensamento particular, ele pode pôr em risco toda a nação, ele pode pôr em risco toda a sua família, ele pode pôr em risco até a sua própria vida. No caso de Belsazar, ele pôs em risco o grande império mundial. Babilônia era o grande império mundial. E era a cidade mais poderosa, cercada de muros poderosos, com jardins poderosos, com arquitetura maravilhosa. Agora, Babilônia estava em risco por causa justamente da loucura de um jovem rei que queria se exaltar, que queria se magnificar e esqueceu que Deus era, na verdade, quem coloca reis e quem retira reis. É Ele que estabelece aqueles reinos e que também retira o poder destes reinos. E Belsazar aprendeu isso da maneira mais dura possível, porque ele aprendeu isso com a perda do seu próprio reino. Querido, querida, naquele momento em que estava havendo a festa, em que estava havendo o bacanal, em que estava havendo todo o tipo de blasfêmia, os persas estavam dominando o rei de Babilônia. Os persas já haviam, então, tomado conta de grande parte do poder de Babilônia. E agora, de uma forma bem estratégica, sem precisar uma batalha, sem precisar derramamento de sangue, eles chegaram, então, próximo do rio Eufrates. E eles perceberam que o rio entrava na cidade, que o rio corria a cidade, que o rio alimentava a cidade. E, então, eles fizeram um canal para desviar o rio e entraram marchando justamente pelo leito do rio a seco e dominaram Babilônia sem derramamento de sangue. Uma estratégia militar muito interessante, mas que dependeu do dedo de Deus, porque lá fora estava acontecendo a guerra, mas dentro do palácio havia um conflito espiritual entre o reino das trevas e o reino da luz. Dentro do palácio estava havendo uma guerra muito maior, mas uma guerra invisível que os homens não poderiam ver. Uma guerra entre os anjos do bem e os anjos do mal. E naquele momento, a profecia se cumpriu. Naquele momento, aquilo que foi dito por Daniel, por meio da interpretação do sonho da estátua, que a cabeça de ouro seria substituído pelo peito e braços de prata, aconteceu. Justamente por causa da orgia, da insensatez, da embriaguez, da loucura do rei Belsazar. E ali, queridos, naquele momento os persas tomam aquele lugar. E a Bíblia diz que Dario assumiu o poder. E Belsazar foi morto. Belsazar foi assassinado justamente naquela mesma noite. Bem querido, bem querida, é triste quando encontramos uma história assim que não é com um final feliz. Uma história que não é com o final que Deus gostaria que fosse. Deus gostaria que Belsazar se convertesse como Nabucodonosor. Deus gostaria que houvesse estabilidade e que o reino de Babilônia reconhecesse o Deus do céu. Mas isso não aconteceu. E então foi tirado dele, foi passado para outro. E esses outros foram os medas e persas que começaram então a governar o mundo. Bem querido, bem querida, Deus
executa juízo sobre a terra. Deus executa juízo não só sobre indivíduos, mas sobre empresas, sobre nações. Deus executa juízo sobre famílias. Nós precisamos estar atentos para que nós não caiamos na execução do juízo de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que você seja uma bênção e que a graça de Deus te alcance de tal maneira que nenhuma dessas coisas chegue para você, mas que chegue paz e bênção em nome de Jesus.